Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, é sempre um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco. O nosso boa noite também, igualmente, aos internautas. E para darmos início ao Evangelho desta noite, nós vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Coraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada no círculo da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha no verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Diante, então, desta mensagem do Espírito Emmanuel, amigos e irmãos, convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Divino amigo, aqui nos encontramos reunidos, Senhor, nesta oportunidade para ouvirmos mais uma vez o Teu Evangelho, que é luz para as nossas vidas, que é o entendimento para as nossas almas da compreensão da necessidade de entendermos e compreendermos o Teu Evangelho, que é igualmente o alimento para as nossas almas sedentas de paz, e assim renovados por esse sentimento de amor e de paz, Senhor. Amigo, nesta oportunidade pedimos igualmente que os Teus mensageiros
estejam conosco, Senhor, a nos amparar a todos nós, transmitindo assim as suas melhores energias e vibrações de paz. Amigo celeste, permita que a nossa irmã Tânia seja amparada, inspirada nesta oportunidade e assim trazendo para todos nós, recordando a tua mensagem, que é paz, amor, que é o alimento, sim, para as nossas almas. Obrigado, Jesus, que assim seja. Muito bem, hoje conosco então a nossa irmã Tânia, ela vai tratar do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e o tema, na necessidade da caridade segundo Paulo. Seja bem-vinda a nossa irmã. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e que nessa noite de temperatura geladinha, entretanto deliciosa, possamos aquecer os nossos corações com essa mensagem tão consoladora para o nosso dia a dia, sempre muito desafiador. Nós estamos então, como disse o Carlinhos, né, na sequência aqui do Evangelho, no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Então, se nós pensarmos na proposta geral do capítulo, nós vamos ver que já é um grande desafio para nós. Porque nós ainda temos, de certa forma, né, pelas dificuldades, pelo aprendizado que nós estamos consolidando no nosso dia a dia, nós temos uma certa dificuldade para realmente nos ver como irmãos. Então, quando o Evangelho está dizendo que essa fora dessa caridade, porque a gente poderia pensar em uma proposta fora do Espiritismo, não há salvação, e fora de e tantas outras propostas que a gente tem sobre a face da Terra, nos falando, né, fora disso, fora daqui, fora desse pensamento, desse lugar, dessas pessoas, desse grupo. Se você não estiver conosco, está contra nós. Então, de certa forma, a gente tem já olhar todo mundo e pensar que a caridade é o único caminho que nós temos para a nossa salvação. E a nossa salvação, não no sentido, vamos dizer assim, mágico da palavra, mas no sentido de uma conquista diária, né, para que a gente tenha realmente paz, harmonia, discernimento e possamos aproveitar bem esta oportunidade para realmente sairmos daqui com a nossa bagagem muito mais recheada, né, de experiências, de aprendizado, do que quando nós aqui chegamos. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, além de nos trazer esta proposta que o único caminho para a salvação é a caridade, no item de hoje ele vai nos convidar a uma análise da caridade pela visão de Paulo. Então é como se nós estivéssemos, né, como se o Evangelho estivesse nos convidando a fazer uma verticalização desse conceito, desse entendimento, para que a gente realmente não tenhamos dúvida do que fazer e como fazer. Então, a gente pode chamar esta carta, esse trecho aqui da carta, né, da primeira epístola aos Coríntios, como um cântico de amor e de caridade, né, um cântico do amor e da caridade. Então diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo, que é um antigo instrumento de cordas, né, que retine, que soa de uma forma muito aguda.
ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então, quando a gente lê este trecho, a gente realmente, nós vamos concluir como ele realmente é um cântico, é uma poesia para nos mostrar como esta virtude, ela é muito importante, o seu aprendizado, sua reflexão e, naturalmente, toda vez que nós fazemos uma reflexão sobre um determinado conteúdo e a partir desta reflexão, se honestamente feita na nossa intimidade, nós vamos partir por uma mudança de atitude. Se nós não mudamos a atitude, é porque aquele conceito ainda não fez exatamente um sentido para nós. Quando ele faz, nós realmente paramos para pensar. Olha, do jeito que eu estou agindo, não está legal. Do jeito que eu estou agindo, eu não estou feliz. Do jeito que eu estou agindo, eu não me sinto plena, não me sinto realizada, não me sinto feliz. Então, quando nós fazemos essas reflexões, a gente realmente vai concluir. Bom, mas então, se eu estou agindo de uma determinada forma e não está bom, então eu preciso mudar a minha atitude. Então, vejamos que é uma sequência lógica do ensinamento. Mas para isso acontecer, essas reflexões, essas atitudes, essas reflexões, nós precisamos estar fazendo esses links entre o Evangelho e o nosso proceder, entre o Evangelho e as nossas atitudes, entre o Evangelho, entre a vida de Jesus e a nossa própria vida, para que a gente realmente possa então ter essa mudança de atitude. E o primeiro convite que a gente faz é realmente pensar, então, dentro desta caridade proposta por Paulo, de uma forma tão poética, pensar também neste conceito, tanto o conceito que Paulo nos traz, como o conceito que a entendia Jesus, perguntada então na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Então, a gente vai ver aqui que Paulo ele traz características para essa virtude, mostrando-nos que a caridade, na sua visão, ela não era simplesmente uma palavra vazia, não é simplesmente um verniz social que a gente se comporta de uma determinada forma aqui, mas que não retrata realmente os nossos esforços em tentar sermos pessoas melhores. É muito diferente quando nós estamos dentro de um contexto, de um faz de conta que eu sou assim, quer dizer, de uma perspectiva que não vai ao encontro realmente daquilo que a gente está tentando ser. Porque quando nós somos autênticos, sem sermos mal educados, naturalmente, nós realmente vamos nos empenhar em
todos os momentos a viver a caridade, conforme ele nos propõe. Não é só viver a caridade se nós estamos bem. Não é só viver a caridade se nós não temos nenhuma preocupação. Não é só viver a caridade, né? Ou pensar assim, que então que eu vou colocar em prática esta virtude quando eu não tiver nenhum problema, nenhuma preocupação. Viver a caridade achando que ela, vamos dizer assim, estar na dependência do que o outro, como o outro age comigo. Quando a proposta de Paulo, assim como a proposta de Jesus, é que a caridade ela seja um estado de alma nosso, uma proposta de vida da nossa parte, independente de como o outro vai reagir conosco. Então vejamos bem as características que ele nos traz, né? Então ele fala que a caridade é paciente. E é interessante falar sobre a paciência, porque no próprio Evangelho, ele vai trazer aqui no capítulo 9, quando trata de bem-aventurados os brandos e os pacíficos, ele traz um item intitulado A Paciência. E aqui a gente separou um trechinho que diz assim: a paciência também é uma caridade. A vida é difícil, bem o sei. Essa mensagem ela é assinada por um espírito amigo, né? Que depois, dentro da leitura da obra de Divaldo, a gente vai entender que aqui quem assina é a Joana de Ângelis, né? Mas ela assina no Evangelho como um espírito amigo. E essa mensagem é de 1862. Então, ela vai dizer assim: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos-nos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Então, quando um espírito vem escrever para nós, né, e a gente lê a biografia da Joana de Ângelis, vai ver as suas oportunidades reencarnatórias, como ela faz essa passagem para o mundo espiritual em mais de uma vez, e ver realmente o seu testemunho de fidelidade, de fé, de superação das suas dificuldades, a gente vê que não são palavras vãs. Porque às vezes a gente lê e fala assim: mas é muito fácil para o espírito dizer isso, ele não está aqui, tem que levantar cedo, não tem que enfrentar o frio, tem que pagar conta, não tem que fazer isso, não tem. Mas por isso é importante conhecer a biografia de quem escreve. Porque daí a gente entende que ela escreve com muita propriedade. E realmente, esse 1000 nadas que compõem a nossa vida, e quantas alfinetadas a gente realmente não leva e quantas nós não damos. Porque também não é só pensar no que eu levei e ainda vou levar. Mas em quantas a gente já deu e que ainda vai dar. Embora talvez honestamente a gente não deseje fazer isso. Mas como nós estamos num processo de construção, é muito natural que uma hora ou outra, que ainda não temos essa virtude consolidada em nós da paciência, a gente se destempere. Mas o nosso esforço, o nosso desejo sincero será sempre de tentar realmente ser paciente. Mas é o que ela está dizendo, é uma alfinetada aqui, é uma alfinetada ali, porém, ela acaba por ferir. Então, às vezes a gente fala assim: mas eu não falei nada, mas foi só uma brincadeira, mas eu só olhei. Como nós olhamos? Qual foi o nosso olhar? Olhei com desdém? Olhei com deboche? Olhei com desrespeito? Como que eu olhei? Porque o nosso olhar, nós sabemos que nós temos uma forma de se expressar.
E nessa expressão e no nosso pensamento, nós estamos transmitindo energias. Então não adianta falar uma coisa se no fundo a gente sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Então seria muito mais honesto da nossa parte realmente reconhecer, olhei com deboche sim, nossa, que feio que eu fiz, preciso melhorar. Do que nós ficarmos negando algo que no fundo a gente não se engana. Nós conseguimos enganar a qualquer pessoa, mas a nossa consciência não. Pode vir 1000 pessoas passar a mão nos nossos ombros e dizer, não, Tânia, você não fez nada, mas se a minha consciência me acusa, meus irmãos, não tem para onde correr, não é verdade? Então é isso que ela está dizendo. Mas ela ela propõe uma reflexão muito interessante para nós, para dizer que se por um lado, se nós colocarmos na balança da vida as dores, mas também colocarmos as bênçãos, naturalmente esse fardo vai ser muito mais leve para nós. Porque não tem ninguém sobre a face da terra que só sofreu e não tem ninguém sobre a face da terra que a vida só foi repleta de lágrimas, desculpa, de alegrias, né? De sorriso de orelha a orelha. Então a gente precisa tomar muito, nós que já passamos de uma idade, a gente tem maturidade para olhar para as redes sociais e saber que não, ninguém vive desse jeito. Não é, ninguém vive assim eternamente, né, no mundo da fantasia. A gente sabe, e é por isso que às vezes o mundo se choca com determinadas pessoas que pareciam ser felizes e que daqui a pouco acabam desencarnando de uma forma trágica. Por quê? Porque o que nós somos, nós somos. Então, por isso esse convite de Paulo, né, para que a gente então entenda a caridade na sua perspectiva, para que realmente a gente não se empenhe, não gaste tanta energia em parecer ser, mas em ser efetivamente. Então ele vem nos convidar a falar que a caridade, portanto, a paciência é sim uma forma de caridade. E convenhamos, meus irmãos, é muito mais fácil para nós dar umas moedinhas para quem nos para, né, no trânsito, do que efetivamente exercer a paciência dentro do nosso lar, com os nossos pais, com o nosso esposo, com o nosso colega de trabalho, com aquele que de repente tem uma ideia completamente diferente da nossa, com alguém que não está querendo nos compreender ou que a gente tem uma dificuldade para compreender. Então é muito mais fácil, eu dou aquele dinheirinho, não sei o nome, não sei quem é, não sei de onde que veio, muito menos para onde que vai. Mas essa paciência, essa caridade que ele está nos convidando, essa caridade ela é desafiadora. Porque ela realmente precisa começar, né? Começar dentro do nosso lar, mas naturalmente não se restringir a isso, porque não é fora só do lar que não há salvação, fora. Então, perceba que é uma proposta de uma virtude que se amplia, é para ampliar a nossa visão, e não para que ela fique restrita, porque senão seria o título fora do Espiritismo, não há salvação. E aí ainda ele traz outras características, ela é branda, ela não é invejosa. Veja que convite, que desafiador para nós, ficarmos felizes honestamente pela vitória de alguém. Ficar felizes honestamente porque alguém pegou um avião e foi para o exterior. Desejar que aquela pessoa tenha uma viagem sensacional, que ela se divirta, que ela coma bem, que ela visite museus, que ela, enfim, tudo que ela tem direito para fazer. Mas será que a gente é assim? Mas nem vou falar para o exterior, por aqui mesmo, visitar o nosso país, que é maravilhoso. Então, não é inveja. Então, vejamos, lutar contra a inveja é uma caridade. Porque a gente parte da perspectiva de que a pessoa não merece quando eu tenho inveja dela. Então, às vezes, né, aquela história, a gente trabalha 55 semanas, tira uma de férias, e aí, às vezes, a pessoa
Não consegue entender. Não. É uma semaninha, mas trabalhou 55 para poder descansar. Para ficar num exemplo, né? Não vamos nem falar dos carros, das roupas, das casas, de tantas coisas que a gente, às vezes, inveja, mas não sabe que preço aquilo custa. Que preço tudo aquilo custa para nós. E eu nem estou dizendo de algo que não seja honestamente conquistado. Então, às vezes, a gente quer o bônus, mas aí diz assim, mas olha, para chegar ali, você tem que levantar de madrugada para estudar. Mas de madrugada eu não vou levantar. Mas você tem que fazer. Mas isso aí eu também não vou fazer. E assim. Então, às vezes, a gente quer muito brilho, não é? Quer muita facilidade, mas não quer pagar o preço para poder ter aquilo. E aí, quando o outro conquista, aí nós... Né? Quando não pensamos coisas terríveis da pessoa, a gente realmente parte do pressuposto de que ela não merece. Então, lutar contra a nossa inveja, sim, é uma caridade na perspectiva de Paulo. Não se enche de orgulho, não suspeita o mal e tudo suporta. E para a gente pensar nessas características, no livro Religião dos Espíritos, esse é um livro muito interessante, porque ele é um livro que vai fazer, ele traz uma mensagem para questões do livro dos Espíritos. Muito, muito legal mesmo. Então, numa mensagem de 13 de fevereiro de 1959, Emmanuel nos propõe uma mensagem intitulada Examina a própria aflição. Então, diz ele assim, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Quem de nós nunca vivemos isso aqui que o nosso querido Emmanuel está dizendo para nós? Então, às vezes, é só uma inquietude. Daqui a pouco, e vamos dar um exemplo para a gente compreender o que o benfeitor está dizendo aqui. Então, imaginem assim, que eu tenho um compromisso às 10 horas da manhã. E que eu, então, deveria ter saído da minha casa com antecedência, prevendo que vai ter trânsito, que vai ter isso, que vai ter aquilo outro. Mas eu resolvi dormir mais tarde, fiquei assistindo uma televisãozinha, daí tudo vai encadeando, e aí vai somando de minuto em minuto em minuto, e a gente já sai de casa em cima da hora, Mas quem está à nossa frente é uma pessoa que está tranquila. E a gente começa a acelerar, não é? Porque a gente está com pressa, e a gente quer, de preferência, passar por cima da pessoa que está ali na frente. Então, ela para no amarelo, a gente já acha ruim, porque a gente não entendeu ainda o significado do amarelo. No amarelo a gente quer passar no vermelho, quer passar em tudo. Então, aquilo que começou como uma inquietude, se eu não me policiar, vai virar uma tempestade emotiva. Porque dali, para eu arrumar uma confusão no trânsito, hoje, com o celular, todo mundo quer filmar, todo mundo quer postar, é um negócio. É por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que pulam de um balcão e querem bater no atendente. Porque começou com uma inquietude, que, às vezes, era honesta mesmo. Não é que nós não estávamos com a razão. Agora, como eu resolvo isso dentro da caridade? De fora da caridade não há salvação. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Porque o Evangelho, ele não é, assim, algo bonito para a gente só ouvir aqui no centro e do portão para fora nós voltamos a ser as mesmas pessoas. A proposta do Evangelho é que a gente leve toda semana esse alimento para as nossas vidas. Porque o Emmanuel vai dizer na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, o primeiro livro da série aí, Pão Nosso, que é justamente por adorar Jesus no templo, mas desprezá-lo lá fora, que nós temos errado 1000 vezes. Porque a nossa concepção de templo é essa aqui de material. Então, saí daqui, não estou no templo, então eu me comporto como eu quiser.
Quando a proposta é transformar este templo em um templo no nosso coração, porque não foi isso que Jesus respondeu a Caifás? A obra divina no coração do homem? Então eu pego essa obra divina, construo aqui dentro e levo aonde eu estiver. Então, às vezes essa inquietude, ela precisa ser, quando a gente se dá conta, fala, opa, deixa eu contar até 10, deixa eu respirar, deixa eu dar uma volta no quarteirão, deixa eu colocar um tênis e fazer uma caminhada. Precisa dar um jeito. E aí ele vai trazer N exemplos de aflições, que não dá para a gente falar em todas, mas eu separei aqui 4. Então diz ele assim, a aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da inveja chama-se despeito. E ainda anotei mais uma aqui. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Para finalizar dizendo, os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Meus irmãos, isso aqui tinha que estar pregado na nossa geladeira, né? Para a hora que a gente te levantar, principalmente se estiver atrasado, não querer descontar nas outras pessoas o fruto, às vezes, né, da nossa invigilância. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ela é paciente, ela é branda, ela tudo suporta, para que realmente a gente possa sedimentar essa virtude na nossa intimidade. E ainda, ele vai dizer assim de uma forma muito interessante, por que Paulo, entre a fé, a esperança e a caridade, ele colocou a caridade em primeiro lugar? Então, o texto vai nos responder assim, que a fé, às vezes, ela pode depender de crenças particulares. Então, se eu pensasse só que fora da fé, às vezes é exatamente uma questão, um pensamento separatista, que segrega. Não, fora aqui do espiritismo, quem tem a fé, conforme a proposta espírita, então, fora daqui não tem salvação. Fora de tal religião não tem salvação. Então, por que ele elege não que a fé não seja importante? Que é essa confiança, né? Confiança em Deus, confiança em nós. A fé, ela é uma virtude importante, mas às vezes se eu pensar só nela, ela pode estar segregando, se ela não tem o orvalho da caridade. Então, fora do que eu acredito, não tem salvação. Fora do que eu penso, não tem salvação. Fora do que eu julgo ser o correto, não tem salvação. Então, por isso ele vai colocá-la, né? E também não adiantaria só a gente ter esperança. Tenho esperança, mas como é que eu vou materializar essa esperança? Tenho esperança e eu faço o quê? Para que a minha esperança, que amanhã possa ser um dia melhor, efetivamente seja verdadeira, concreta. Deixe de ser apenas palavras e passe efetivamente a ser ações. É a caridade. E aí a gente vai nessas características que aí o Livro dos Espíritos vai trazer na questão 886, qual o sentido de caridade conforme entendia Jesus. Que os espíritos, então, né, conforme o professor Marco falou aqui certa vez, o famosíssimo BIP, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. E eu acho muito interessante essa proposta, a didática aqui da resposta, porque se a gente parar para pensar, ela é uma crescente na nossa maneira de realmente... o que eu quero dizer é que uma virtude leva a outra. Então, por exemplo, benevolência. A benevolência, ela talvez seja a primeira porta que a gente abra
para viver a caridade, que é tratar as outras pessoas bem. E que, convenhamos, ainda é desafiador para nós. Tratar as pessoas bem, ser gentil, usar da gentileza, ainda é um desafio. Depois que eu trato bem, ele vem falar dessa indulgência, da tolerância. Entender realmente que nós somos pessoas diferentes. E que as pessoas não são obrigadas a pensar exatamente como eu penso. Ainda que eu reconheça, não, mas eu tenho certeza que eu estou certa. Então, mas se a lei de Deus é uma lei de liberdade, se Deus, que é o Criador, permitiu essa diversidade, se Deus permite que a gente faça, né, vamos dizer assim, a gente tem atitudes, às vezes, que a gente lá fala, nossa, lá na frente eu sei que eu vou complicar a minha biografia, mas ele permite. E por que a gente não quer fazer isso? Por que a gente acha que o outro não tem o direito de errar? Por que a gente acha que o outro não tem o direito de pensar diferente do que nós pensamos? E uma pergunta muito interessante: quem é que garante que nós é que estamos certos? Quem garante? Porque hoje eu tenho uma certeza, amanhã eu vivo uma experiência para olhar para a minha história e dizer, nossa, pensei errado a vida inteira. Nossa, aquilo que eu depositava aqui, a minha total confiança, não é mais daquele jeito. Não é isso que a ciência tem feito aí. A ciência está sempre quebrando paradigmas. Tal alimento não serve, não é bom para nós. Daqui a pouco vem um estudioso que estudou 20, 30, 40 anos para dizer, não, vocês estavam errados. Está vendo? Então, do mesmo jeito que a ciência vai quebrando esses paradigmas, isso também acontece na nossa vida. Então, às vezes, eu tenho certeza que, em tal situação, eu que estava certa. E daqui a pouco eu vou, com o tempo, vou amadurecendo, vai pensando, vai refletindo. Às vezes passa 10 anos. Não quer dizer que isso é num passe de mágica. Que bom que fosse, mas nem sempre é assim. E a gente olha para trás e fala, nossa, olha como eu estava errada, olha como eu estava equivocada. Para chegar nessa culminância aqui da caridade, que é o perdão. Mas se eu não trato nem bem, como é que eu vou perdoar? Se eu não entendo que ele pode errar, como é que eu vou perdoar o erro dele para mim, né? Direcionado para a minha pessoa? Então, é uma crescente. Então, a gente começa tratando bem, começa se policiando, começa cuidando aqui da nossa inquietude, começa não deixando que isso vire uma tempestade e que a gente descarregue nas outras pessoas. Para daí a gente partir um pouquinho mais para a indulgência, para entender, não, realmente todo mundo tem a sua, né, tem as suas virtudes, mas também ainda está no processo de lapidação. Para que a gente realmente possa dizer assim, Senhor, realmente eu sei perdoar. E se a gente fizer realmente um exame de consciência sincero, talvez a gente vá perceber que nós ainda temos muita dificuldade em relação a essa questão do perdão, né? Nós ainda somos muito rancorosos, nós ainda guardamos, como uma mensagem que há muito tempo eu li, que as virtudes de alguém a gente escreve na areia e as dificuldades que ele tem a gente faz grava ali na pedra. Então, a gente precisa reverter esse jogo, né? Então, deixa para eu gravar na pedra aquele momento realmente muito especial que eu tive com aquela pessoa. Puxa, um dia tivemos um desentendimento, mas vivemos 30 anos tão bem. Um dia aqui falamos de uma forma mais ríspida um com o outro, mas, nossa, olha a nossa caminhada. Mas a gente concentra daí o nosso pensamento naquele ponto, esquecendo de todo o resto que nós vivemos, não é? Então, o Espiritismo, quando ele fala de
se nós pensássemos, né, se tomássemos como uma proposta de vida fora da igreja, ou fora do espiritismo, ou fora disso, ou fora daquilo, não há salvação, nós, em vez de unirmos, né, unirmos-nos como filhos de Deus, nós estaríamos alimentando a animosidade e a intolerância entre pessoas de diferentes cultos, fazendo com que se considerem malditos uns em relação aos outros. Porque é natural. Se eu estou salva, então o Carlinhos, que não é da minha religião, então ele está condenado. Então, quando eu coloco todo mundo no mesmo barco, então é fora da caridade, aí eu já não me vejo mais como inimigos, como contraditores. A gente realmente vai se ver como irmãos, que estamos na mesma barca, mas essa barca não está à deriva. Ela tem um mestre, ela tem um norte. E que ele está sempre, né, nessa barca da vida, Jesus está sempre ali, cuidando de nós. Também, este princípio fora da caridade, ele vai consagrar esse princípio da igualdade para todos nós, não é? Mostrando-nos que realmente nós temos o mesmo ponto de partida e nós teremos o mesmo ponto de chegada. Agora, por quais caminhos cada um de nós vai percorrer, aí é conosco. Mas o ponto de partida sempre será o mesmo. Por isso Jesus, dentre tantas pessoas, do seu convívio, da sua amorosidade, da sua família, escolhe se apresentar para Maria de Magdala. Poderia ter se apresentado a Pedro, como questiona Emmanuel, seu discípulo amado. Poderia ter se apresentado a Maria, sua mãe. Por que ele se apresenta para Maria de Magdala? Para mostrar para nós que não importa da onde nós saímos, importa aonde nós chegaremos. Não importa o nosso passado no sentido de que todos temos um passado delituoso, mas nós não vamos ficar presos a isso. Também não vamos fazer de conta que ele não existe. Mas o importa é aonde, nesse espírito puro que um dia nós seremos. E por isso ele vem mostrar para nós. Então, escolhe para aparecer para ela. Desconsiderada, desrespeitada, desacreditada, mas uma mulher que, naquela encarnação, ela mostrou para nós que sim, é possível morrer e viver no corpo. Porque essa mulher, ela se transformou numa única existência, dando um salto de qualidade na sua vida. Ela se tornou pura? Não. Mas ela deu um salto de qualidade dos seus sentimentos, do seu comportamento, da sua vivência, do seu propósito de vida, de realmente mostrar, né, de viver essa proposta de Jesus, da intolerância, de cuidar bem, de perdoar, de tolerar tantas dificuldades que essa mulher passou. Então, é a prova para nós. Então, às vezes eu fico pensando assim, bom, se Jesus está tão longe, eu posso me espelhar nessa mulher. Que às vezes a gente olha e fala assim, mas Jesus está tão distante de mim, mas quantos outros estão aí? Embora ele está ao nosso lado, naturalmente, mas quantos outros a gente pode olhar e dizer, Senhor, mas se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela venceu, eu também posso vencer. E para nós encerrarmos, meus irmãos, nós vamos aqui no Evangelho, no livro Pensamento e Vida, já que nós, né, essa proposta de Paulo da caridade, segundo ele nos ensina, né, fala tanto para nós de tolerância, de paciência, de brandura. Então, Emmanuel, aqui no livro Pensamento e Vida, e eu acho muito interessante este livro, porque esse livro ele vai escrever assim na introdução, né? Ele chama o livro dessa singela cartilha
falada que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Não é lindo? Então, esse livrinho aqui é o livro, vamos dizer assim, é o cursinho que eles dão, né, dentre tantos outros, no mundo espiritual, entre aqueles que estão, né, ali já se programando para reencarnar. Então, aqui a gente tem 30 temas que vai falar sobre N aspectos da nossa vida, dentre eles a tolerância. Então, o Emmanuel diz assim: as peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Já pensaram se as peças de um relógio resolvessem brigar entre si? A gente nunca teria a hora certa, não é verdade? Então, é isso que ele está dizendo. Elas precisam se suportar porque existe um determinado objetivo naquela máquina. Tolerância não é um conceito de superfície. É reflexo vivo que nasce, vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade, naturalmente. Nós não vamos estar em qualquer lugar, não vamos fazer qualquer coisa e não vamos ter qualquer tipo de comportamento. Ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, não é o mundo que tem que se adaptar aos meus caprichos, mas eu que preciso, com dignidade, olhar para esse mundo aí fora e realmente nos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Que Jesus nos abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana. Obrigado, Tânia. Queremos agradecer também a todos que estiveram presentes aqui em nossa casa. Lembrando que após a nossa prece final, teremos o passe são transmissões de energias. Aqueles que desejarem, necessitarem, é só aguardar que no momento oportuno serão convidados. Então, só nos resta, nesta oportunidade, com os nossos pensamentos sintonizados com o Evangelho de Jesus, agradecermos aos espíritos amigos, trabalhadores do Cristo, que com certeza nos amparou, nos envolveu a todos nós nessas vibrações de paz. Queremos agradecer a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, este companheiro que veio há mais de 2000 anos trazer a sua mensagem de paz, de esperança e de amor aos nossos corações, necessitados que somos ainda, Senhor, do Teu amor. Amigo Jesus, te agradecemos pela bênção da oportunidade que aqui estivemos reunidos mais uma vez, Senhor, nesta casa. Muito obrigado, que assim seja. E o nosso boa noite a